Quando for se preparar, vê se não marca bobeira. Preparatório Terra Cursos. Preparatório Terra Cursos. Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, seja muito bem-vindo. Tema hoje, gente, geometria espacial, né? Professor Fagner, se você reparou, no encontro passado, nós falamos a geometria plana, isso mesmo, a geometria, né, de duas dimensões. Não adianta a gente trabalhar a geometria de 3 dimensões, ou seja, a tridimensional, sem ter uma base razoável em geometria plana. Então, se você, meu aluno, ainda não assistiu a plana, gente, pelo menos pegue aquela parte básica. A área do quadrado, a área do retângulo, a área do triângulo, a área do círculo. Exemplo, eu vou calcular o volume do cilindro, área da base vezes a altura, e a base do cilindro é um círculo, πr ao quadrado. Então a gente vai estar tratando de algumas situações que precisa pelo menos relativamente da parte básica, tá ok? Exemplo, a banca IDECAM, às vezes, a banca OCP, determinado concurso que você vai fazer, né, isso independe da banca, às vezes não necessariamente ela trata no edital a geometria plana, mas por tratar da geometria espacial, eu preciso, meu aluno, de falar um pouquinho da plana, pelo menos das condições básicas, aquela parte que é pertinente, né, para a gente ter uma raiz, ter uma solidificação para a gente entender estruturas da geometria espacial, tá bom? Então nós vamos trabalhar aí, sempre com a dinâmica de sempre, trabalhando a teoria e muita resolução de questões de bancas de concurso, hein? Não adianta o professor ficar aqui resolvendo, essa questão caiu no Enem, né? Não, questões propostas de bancas de concurso. Vem comigo e nós vamos tratar aí o primeiro sólido ou o primeiro item como poliedros. Vem comigo. Meus alunos e minhas alunas, então nós vamos agora para a primeira parte, né? O que é a primeira parte? Nós vamos tratar dos poliedros. O professor Fagner vai trabalhar tópico a tópico, dividindo aí, né, tudo dentro da geometria espacial, mas sempre como de costume, rotineiramente, tópico a tópico. Primeiro tópico aí, vou pedir o Luan, joga na tela aí pra gente ler, gente, e você acompanha aí no seu material. Você tem um material, gente, top para você acompanhar aí comigo. Joga aí, Luan, para mim na tela, fazendo um favor. Vai aí, isso! Poliedro é um sólido geométrico cuja superfície é formada por polígonos. Gente, polígonos é o quê? O que é polígono, gente? Então você tem aqui também exatamente, um poliedro que você tem, ó, uma face, 2 faces, 3 faces, 4 faces, 5 faces laterais, mas você tem a base do poliedro, você tem a base 6 faces e você tem como se fosse o teto, né? A parte de cima, então 7 faces, todas as 7 faces é formado por polígonos, né? Polígonos, e essas 7 faces a gente classifica esse poliedro como um heptaedro. Então a quantidade de faces vai definir, gente, a classificação do meu poliedro. Nesse aqui, ó, eu tenho 6 faces ao todo, contando as laterais, a base e como se fosse o teto, a parte superior. 6 faces, então um hexaedro. Um hexaedro. Eu até coloquei aqui, poli significa vários, muitos. Ou seja, poli, se poli é vários, edro é face. Então, poliedros significa várias faces. Então, quando eu tenho várias faces, eu estou diante de uma figura, gente, né? Que é classificada como um poliedro. A gente vai ver casos específicos de poliedros, poliedros de Platão, poliedros regulares, poliedros irregulares. Essa questão toda fica tranquilo, tá? Mas são mais definições que já, inclusive, caiu para alguns concursos aí do Estado do Espírito Santo. Então, nós temos aqui, né, alguns elementos ou os elementos que podem aparecer nos poliedros. A gente vai tratar de vértices, a gente vai tratar de arestas e a gente vai tratar de faces. Fagner, voltando aqui no poliedro, vamos voltar nesse poliedro aqui, nós temos, o que seria vértice? Vértice seria esses encontros aqui, ó. Dá uma olhadinha no desenho que o Fagner está fazendo aqui, ó. Ó. A distância entre o vértice seria o lado, aresta. Então nós temos aqui, ó, aresta.
aresta do poliedro, ok? Esses encontros, essas quinas, seriam os vértices. Aqui nós temos os vértices, ó, vértices. E nós temos a face. O que seria uma face? A face é isso aqui, ó. Olha, o professor está fazendo, ó. Na verdade, é a figura do próprio polígono. Nós temos o polígono, né? Retangular, triangular, quadrangular. Isso vai depender de cada poliedro. A gente vai ver algumas características. Então, nós temos aqui, gente, a face, ó. O professor está pintando aqui só a frente do hexaedro, só a frente desse poliedro. E aí a gente chama esse cara de faces. O que a gente vai ver daqui a pouco é que dá para calcular por relações, por exemplo, de Euler. Já ouviu falar? Euler. Dá para calcular pela relação de Euler, gente, o número de aresta, o número de face, o número de aresta, de vértices, sem necessariamente sair contando esse trem. Uai, e dá para fazer isso? Dá. Dá para, pela relação de Euler, calcular o número de vértices, o número de aresta, o número de face, sem necessariamente fazer o trabalho braçal. E eu vou te ensinar já já, cenas do próximo capítulo. Aguente aí, meu amigo. Vamos primeiro identificar os elementos do poliedro. A gente está falando dos elementos, né? Então, poliedros são exatamente esses sólidos limitados por porções de planos. Então, lá no seu edital, quando aparece geometria espacial, ou ele, no próximo tópico, coloca, né, sólidos geométricos, ele está tratando, sim, também dos poliedros. Tem edital que ele é mais específico, tem edital que ele é mais detalhado, melhor dizendo. Ele vem falando dos prismas, ele vem falando dos poliedros, né? Nem todo mundo faz um edital bonitinho assim, todo detalhado. Então, a hora ele coloca geometria espacial. E sabe, o problema é seu. O problema é seu. Mas é claro que pela experiência aqui, nossa, né, com o concurso público, a gente vai tratando aquilo que tem maior, geralmente, possibilidade de cair na sua prova. Tá bom? Você deixa comigo, tá? Deixa comigo esse trem aí. Então, no próximo slide, tá? No próximo slide, isso tá tudo aí, tá, gente? No seu material. O professor colocou exatamente aquilo que a gente acabou de falar em relação aos vértices, às arestas e às faces. Então, faces são os polígonos que limitam o poliedro. A gente já acabou de falar sobre isso. As arestas, os segmentos de reta que limitam suas faces. E os vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Então, por exemplo, eu tenho esse vértice aqui, ó, este vértice, eu tenho essa aresta para cá, eu tenho essa aresta para cá e essa aresta para cá. Observe que neste caso aqui eu tive 3 interseções de arestas, ok? E aí, este poliedro, repare bem, ele é formado por quê? Quantas faces? Aí dá para você contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, de baixo a de cima, 8 faces. Portanto, ele é classificado como um octaedro. Repete. Nossa, professor, que nome chato. Octaedro. O octaedro porque ele é composto de 8 faces. Um octaedro. Lembre-se que o poliedro ele é classificado de acordo com a quantidade de faces. Grave aí, né? Tem no seu material aí. Tá bom? Os vértices, fácil de contar também, mas vai dar, né, vai dar bastante vértices. Aí você tem que contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices. Já já eu vou te ensinar a formulazinha aí pra você calcular esse trem sem necessariamente ficar contando esse trem. As arestas. Nossa, a aresta sobra, né? Já já eu vou te ensinar uma dicasinha também para calcular a aresta, fica tranquilo. Então as arestas, olha gente, 18 arestas, não vou sair contando tudo não, se você quiser ir contando, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 arestas. Imagina um poliedro, né, simples quanto esse. Daqui a pouco eu vou te colocar a figura de uns poliedros aí. Icosaedro, imagina? O icosaedro, gente, é um poliedro de 20 faces. Imagina contar o número de aresta de um icosaedro. Ah, você não quer. Você não quer. Isso que eu não estou falando para você desenhar. Imagina você desenhar um icosaedro. Só para quem tem muita familiaridade com desenho. Você é pro Luan, né, Luan?
Luan deve gostar de fazer desenho, né? Luan está aqui nos auxiliando, né, na nossa gravação de hoje. Eu quero agradecê-lo, né, sempre dando apoio pra gente. E a gente está trabalhando hoje aqui, neste sábado gostoso, bonito aqui na Grande Vitória, né? Um sábado lindo. Muita gente na praia, né? Há muito aluno nós estudando, pensando aí no futuro. Nós estamos aqui no estúdio, ar-condicionado, bacana, legal, mas nós estamos aqui firme e forte, né, com aquele compromisso que nós fizemos com vocês. Muito show, Luanzinho! Bom, nós temos o seguinte, a classificação dos poliedros. Aqui é muito fácil, aqui é muito tranquilo. Geralmente, quando você estiver diante de questões envolvendo poliedros, ele vai falar um poliedro convexo. Não é que ele vai te perguntar o que é um poliedro convexo, mas são termos que aparecem geralmente na sua prova, e aí fala, o Wagner não falou. Daqui a pouco eu vou falar dos poliedros regulares e irregulares. Um poliedro regular, e o aluno fala, poxa, por que o Wagner não falou esse termo? Então, a gente fala mais o conceito, é porque aparece nos enunciados das questões, a gente vai ver isso, porém, você vai saber realmente o que está se tratando. Poliedro convexo versus poliedro não convexo. Quando eu falo não convexo, é a mesma coisa que côncavo. Côncavo. Mas, na verdade, eu vou chamar de não convexo. Tá bom? Então, convexo, um poliedro é convexo se qualquer segmento com extremidade dentro do poliedro estiver totalmente contido no poliedro. Dá uma olhadinha, que eu tenho aqui exemplos de poliedros, olha só, né? Que são convexos e côncavo. Na verdade, eu vou falar como não convexo. Convexo e não convexo. Aqui é um exemplo de convexo. Convexo. Professor, o que seria então o convexo? Se você ligar qualquer ponto dentro do poliedro, olha o que nós escrevemos, ó. Qualquer segmento, né, de reta com extremidade, ele vai sempre permanecer totalmente contido dentro do poliedro. Só, eu vou fazer dois segmentos, ligando um ponto ao outro, ó. Observe. Ficou dentro do poliedro. Por isso que ele é chamado de convexo. Ah, Fagner, eu vou ligar esse ponto aqui a esse ponto aqui. Ficou dentro do poliedro. Quaisquer, né, pontos que você ligar ao outro, formando um segmento de reta, naturalmente, esse segmento a gente vai continuar dentro do poliedro. Então, por isso que ele é tido como convexo. Nesse caso aqui não acontece. Porque se eu ligar este ponto aqui a este ponto aqui, dá uma olhada. Vamos ligá-lo. Opa! Neste momento, a reta que eu uni ali de um ponto a outro, né, não permaneceu dentro do poliedro. Se não permaneceu dentro do poliedro, não convexo ou côncavo. Não é estranho, né? Côncavo. Então aqui eu tenho o exemplo de um convexo, aqui eu tenho um exemplo de não convexo ou côncavo, tá? Não convexo. Você já olha para esses aqui, ó, já risquei para ajudar a gente, né, da dinâmica na aula. Ó, esse aqui, fala para mim. Ah, qual? Não escutei. Esse aqui é o nosso convexo. Ó, qualquer segmento que você unir, ele vai permanecer sempre dentro, internamente ao poliedro. Neste não, né? Olha só pra você ver, gente, ó. Traçamos um segmento e ele passou aqui, ó. Essa parte ele tá dentro, mas essa parte aqui ele tá fora. Se ele tá fora, ele deixa de ser convexo e passa a ser não convexo. Aqui não convexo, aqui é o quê? Fala pra mim. Aqui é um convexo, né? Qualquer segmento que você traçar, ele vai continuar sempre dentro. Bacana? Muito tranquilo, lembre-se que a banca não vai colocar isso, é questãozinha para a oitava série, para primeiro ano, segundo grau, ele não vai fazer isso. Quais dos polinômios abaixo é um poliedro convexo? Ah, não vai fazer isso não, eu não vejo esse trem. Fica tranquilo, tá? O que ele vai fazer é colocar no texto um poliedro convexo e você já sabe que qualquer segmento de reta que você traçar internamente, ele tem que permanecer sempre dentro do poliedro. Essa parte é a mais conceitual, tá, gente? Essa parte é mais conceitual. Então, relação de Euler. Nós vamos ler aqui, vou pedir o Luan que coloque na sua tela aí, e a gente vai ler a relação de Euler.
Relação de Euler é usada para relacionar os números de faces, vértices e arestas de poliedros convexos. Por que, gente, convexo? Porque ele só vai ser utilizado, né? A relação de Euler, ela só é aplicada para os poliedros convexos. Então, os não convexos ou os côncavos, eu não posso aplicar a relação de Euler. Isso é importante. Tá vendo como é que foi importante a definição do quadro anterior? Porque senão eu vou falar de Euler e de poliedro convexo, você vai falar, professor, você não tá doidão não? Uai, gente, como é que eu vou fazer um poliedro convexo? Eu não sei o que é um poliedro convexo. Maravilha. No entanto, essa relação ela é válida também para alguns poliedros não convexos. A gente não vai entrar nessa seara aqui, especificamente para o nosso concurso, tá bom? Mas pode ser para alguns poliedros não convexos muito específico, pode ser usado também a relação de Euler. Então nós vamos ficar com os poliedros convexos. Bacana? E aí nós temos aqui vértice, estou repetindo a fórmula, mais face igual a aresta mais 2. Tem uma forma mnemônica que a galera do vestibular fazia bastante. Eu dei muita aula para pré-vestibular, né? E aí os professores, quando eu também fiz pré-vestibular, os professores trabalhavam com essa forma mnemônica para você gravar essa fórmula. Frase besta, viu, gente? Mas sabe que as besteiras a gente acaba lembrando na prova. Ó, atenção, coloca aí, Luana, na câmera para o aluno me acompanhar, ó. Vamos fazer amor a 2. Ê, trem, vamos fazer amor a 2. Cara, é só uma frase mnemônica para você gravar a relação de Euler. Se você quiser falar Euler, tá ótimo também, né? O alemão aí, né? Euler, a relação de Euler. Então a relação de Euler é para fazer, gente, a verificação em relação ao número de vértice, ao número de face, ao número de aresta, mais 2. E a gente vai aplicar isso já já através das questões. Já já o professor vai colocar algumas questõezinhas para nós. Verificar pela relação de Euler o seguinte poliedro. Dá uma olhadinha só, gente. Nós vamos contar sem ser pela relação de Euler. E aí nós vamos colocar aqui para nós, que a fórmula é: vamos fazer amor a 2. Ó, olha que gostoso. E aí, senhoras e senhores, antes da gente aplicar a relação de Euler, eu vou contar aqui, porém, de forma braçal, e nós vamos checar se essa relação ela é realmente verdadeira ou não. Tá bom? Nós vamos checar. Vamos fazer isso já já. Vou pegar aqui o vermelho, nós vamos contar o número de vértices. Você sabe que vértice é isso aqui, ó. Vértice, ó. Ó. Então o professor está pintando aqui, destacando os vértices. Lembrando que os vértices, ele vai ter 2 ou mais, né? Ele é interseção entre as arestas. Então nós temos aqui, acompanhem comigo, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fácil, né? Fácil, não precisa nem contar. Professor, 8 vértices. Legal? Vamos contar as faces agora? Então nós temos as faces. Lembra que você tem as faces laterais, você tem a face, pensa numa sala. Onde você está estudando agora? Tipo seu quarto. Você tem as paredes, faces laterais. Você tem o teto, face superior. E você tem o piso, onde você está pisando. Face da base. A gente chama base. Então, base, teto, laterais. Então, essa caixa é como se você estivesse dentro do seu quarto. Pensa bem, né? Talvez não seria tão perfeito assim em relação aos lados e teto, mas a ideia é essa, só para você ter noção. Então, nós vamos contar as faces. As paredes são 4. Ó, 4. O teto, 5. A base, 6. Então, nós temos 6 faces. Lembra que a quantidade de faces define a classificação do nome do poliedro. Um hexaedro. 6 faces. Nós temos as arestas. Então, vamos contar as arestas agora? Você saca aresta sempre mais, né? Sempre mais. Então, nós temos aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 arestas. Agora vou embaixo. 5, 6, 7, 8.
8 arestas. 9, 10, 11, 12 arestas. 12. Nós vamos substituir na fórmula desse cara aqui, o Euler, para checar se a relação dele é verdadeira ou não, tá? Só a título de curiosidade, tá, gente? Então nós vamos colocar aqui, ó. Vou pegar aqui a outra cor e vou substituir. O vértice é 8. Mais. Face é 6. A aresta é 12. Mais 2 da fórmula. Gente, 8 mais 6 é 14. E 12 mais 2 também é 14. Uai, gente, se 14 é igual a 14, então a relação dele foi provada experimentalmente. Você contando mesmo, substituindo e verificando. Ah, professor, mas é assim que vai cair na prova? Não, gente, a gente só está fazendo uma checagem. Já as questões. Tá bom? Maravilha. Agora essa parte ela é muito importante para a nossa caminhada. Como assim? Calculando o número de arestas. Uai, Fagner, mas eu posso calcular o número de arestas pela forma de Euler ou contar. Sim, mas presta atenção que eu vou propor para vocês aí. Um poliedro, isso aqui é um poliedro, ok? Tem 5 faces quadrangulares. 5 faces quadrangulares. E 4 faces triangulares. Quantos são as suas arestas? Imagina que dá para fazer, dá para contar essas arestas aí, tranquilo. Claro que dá para contar, né? Essa figura não é uma figura difícil de contar aresta, não. Já eu vou te dar umas figuras mais difíceis. Mas é que é pra gente pegar a ideia. Porém, eu tenho 5 faces quadrangulares. Cara, 5 faces quadrangulares, observe o seguinte. Pensa nessa aresta aqui, ó. Pensa nessa face, nessa aresta aqui. Esta aresta aqui, ó, vou unir essa aresta aqui. Essa aresta aqui, ela é comum à parte triangular, ó, porque são 4 triangulares, mas ela é comum à face quadrangular, a essa face aqui. Olha só. Então, repetindo. Essa aresta aqui, que o professor está destacando, ela é comum à face triangular e à face quadrangular. Significa que na hora de contar, eu tenho que contar ela como uma só. Porque, na verdade, ela é comum ao triângulo, mas ela é comum também ao quadrado. A parte quadrangular, melhor dizendo. Então é assim que você vai proceder para calcular o número de arestas para esse formato de questão. São 5 faces quadrangular? Então, 5 vezes 4. Para calcular o número de aresta. Então, 5 vezes 4. Mais, são 4 triangulares. Então, 4 vezes 3. Só que eu vou ter que dividir por 2. Por que eu vou ter que dividir por 2 mesmo? Porque existem, né, nesse caso, a aresta que ela é comum à parte triangular, mas ela é comum também à parte quadrangular. E eu não vou contar 2 vezes. Então, por isso que o professor Fagner dividiu por 2 para encontrar o número de aresta. Quantas são as suas arestas? Então, o número de aresta, vamos fazer comigo? 5 vezes 4, 20. A multiplicação ela tem prioridade. 4 vezes 3, 12. Dividido por 2. Então, nós vamos fazer 20 mais 12. 20 mais 12 vai dar 32. Dividido por 2. Que vai dar 16 arestas. Se você contar aqui de forma braçal, vai ter que ter 16 arestas. Então, dá para encontrar um número de arestas sem necessariamente sair contando esse trem, que daqui a pouco vai aparecer um negócio mais feio aí. E aí você vai usar cálculo de número de aresta, só que você não pode esquecer de dividir por 2. Lembra que eu comentei com vocês? Então, tá bom. Já vem as questõezinhas legal. Poliedros regulares versus poliedros irregulares. Você aprendeu que os poliedros eles podem ser classificados como, lembra lá no início? Como o que mesmo? Como um poliedro convexo, um poliedro não convexo. Você entendeu? Bacana. Agora, existem os poliedros aqui regulares e os poliedros irregulares. O que seriam os poliedros regulares para a gente depois comparar com o irregular? Coloca na tela aí, Luanzinho, para nós, fazendo favor.
poliedros convexos formados por polígonos regulares. Vem cá, o que é polígono regular? Coloca aqui na câmerazinha. Vai, aproxima aí. Polígono regular, se ligue só, gente, é aqueles poliedros que é formados, atenção, por polígonos como, por exemplo, se eu tenho um polígono que a face dele é triângulo, é um triângulo equilátero. Por que é triângulo equilátero? Porque todos os lados são iguais. Isto é um polígono regular. Exemplo, se eu falo, ó, é um hexágono. Vamos pensar num polígono agora e não num poliedro. É um hexágono. O que é um hexágono? 6 faces. Os 6, né, arestas. 6 lados. Se eu chamo de hexágono regular, eu chamo todos os 6 lados do hexágono são iguais. Triângulo. Você tem triângulo que todos os lados são diferentes. Agora, você tem triângulo que todos os lados são iguais. Quando um triângulo tem todos os lados iguais, ele é um polígono regular. Percebeu a diferença? Legal? Então, poliedro convexo formado por poliedros regulares e né, congruentes são chamados polígonos ou poliedros regulares. Eu coloquei alguns exemplos aqui. O tetraedro, o octaedro, o cubo, o dodecaedro e o icosaedro. Quantos poliedros regulares eu coloquei aqui? Fala para mim. 5. Realmente, nós temos 5 poliedros regulares. E esses poliedros regulares é conhecido como poliedros de Platão. Vou colocar no slide, né, posterior. Poliedros de Platão. Quais são os 5 poliedros? Caiu uma vez para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, se eu não estou enganado, foi em 2012. Nós vamos até fazer essa questão. Quais são os 5 poliedros de Platão? E os 5 poliedros de Platão são chamados poliedros regulares. Regulares. E quais são? Tetraedro, octaedro, e na verdade esse aqui chamou de cubo, mas é o hexaedro, né? É o hexaedro, o dodecaedro e o icosaedro. Já os poliedros são classificados como irregulares, obviamente são figuras geométricas que têm como aspectos faces formados por polígonos não regulares. Muito simples isso. Então eu quero chamar aqui a atenção exatamente para os 5 poliedros de Platão, que são tidos como poliedros regulares. Fagner, como é que eu vou gravar? Tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Como é que eu vou gravar isso? Tem uma forma mnemônica. Vem cá comigo. Luanzinho, coloca na tela e você presta atenção qual palavra que eu vou escrever aqui. Vai, Luan, coloca na tela. Todd. Vem cá, joga pra câmera aí. A gente sabe que Todd lá não vai escrever com TH, né? Mas é forma mnemônica, só pra você gravar. Todd aqui tem 5 letras. Sim ou não? 5 letras. E aí, as 5 letras, cada uma vai representar, meu amigo e minha amiga, os poliedros de Platão, conhecido como poliedros regulares. T, tetraedro. H, hexaedro. O, octaedro. D, dodecaedro. É o Y, mas é o I para nós. O I, icosaedro. É o chamado 5 poliedros de Platão, ou seja, os 5 poliedros regulares. Regulares. Então nós temos aqui, senhores, ó, cada um, né, o professor colocou um quadro de resumo aqui, o desenho do lado de cá, e aqui o professor colocou um quadro de resumo mostrando o tetraedro, o hexaedro, né, o octaedro, o dodecaedro, o icosaedro, representando o número de aresta, o número de versos e o número de face. Lembrando que o número de face é exatamente a sua classificação. Tá bom? Então tá legal, bacana, show de bola. Aqui o professor colocou a soma dos ângulos, né, os ângulos das faces do poliedro. Sinceramente, coloquei só a título de curiosidade, não vejo muito isso presente em questões. O professor colocou aqui. A soma aí dos ângulos das faces dos poliedros vai ser V de vértice
menos 2, ó, soma V de vértice, menos 2 vezes 360. Assim como a gente tem lá a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo a 180, nós temos aqui como calcular. Só por que tem uma fórmula que vai depender do poliedro. O hexaedro é um, o icosaedro é outro, né? E aí vai. É o octaedro, do decaedro. Legal? Um decaedro, um poliedro de 11 faces. Um decaedro. Do decaedro, um poliedro de 12 faces. Legal? Vai depender do poliedro que está sendo tratado. Se ele pedir o número da soma, né, das faces, né, a soma dos ângulos das faces do poliedro, a gente trata com essa fórmula, vértice menos 2 vezes 360. Muito bom. Primeira questão, ó, seria bom você dar uma pausa no seu vídeo e tentar fazer a primeira questão, que caiu aí para a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Agora há pouco eu chamei a atenção sobre isso e você vai fazer facilmente. A gente já vai ler, já crente aí que você deu, pausou a questão e já fez, tem um gabaritozinho aí no seu material também. Dos poliedros regulares abaixo, lembre-se que os poliedros regulares é aqueles considerados como sendo poliedros de Platão. Poliedro de Platão. E aí, gente, ó, você vai andando lá no Perim, supermercado Perim, lá no Extra Bom, lá no EPA, qualquer supermercado, passou na seção do chá chocolatado, você já sabe que você já tem o meu Fórmula Bombril, e agora você tem aí a Fórmula Toddy. Você gosta de Toddy? Não, Fábio, eu não tomo Toddy não, né? Eu compro Nescau, né? Então, vai errar a questão na prova. Se você compra Nescau, Luan tá rindo ali, tenho certeza que Luan toma Nescau. Não, Fagner, eu tomo todinho, então você vai acertar a questão. Então você vai colocar aqui, ó, Toddy. É só a forma mnemônica, gente. Se você quiser colocar um I no final, pode também. Né? Que o Toddy coloca Y no final. Então, Toddy. Eu vou procurar aqui qual poliedro não tem no Toddy. Você vê, gente, você nem sabe o que é Platão, cara. Sei lá quem é Platão, Fagner. Eu nem sei o que é poliedro regular, mas eu sei o que é Toddy. E se eu sei o que é Toddy, eu acertei a questão. Porque o único poliedro aqui que não está presente em Toddy é pentaedro. Ah, não tem um pentaedro. Então, você imagina um cara marcando pentaedro na prova, gente. Que doideira, que loucura. Fagner, eu acho que eu marquei pentaedro. Eu falei, nossa, você nunca tomou Toddy na vida, uai? Você não sabe o que é Toddy, né? Minha esposa, né, atual, né, antigamente era namorada, a gente continua namorado eternamente, né, é óbvio. E aí, quando a gente estava no início do namoro, ela resolve, né, vir à minha casa, e aí eu fui, falei, rapaz, de uma hora para outra ela apareceu, né, pra ver se eu tava afim mesmo, né, você sabe que a mulher aparece de uma hora para outra na casa da gente, né. E aí eu olhei na geladeira, não tinha nada para comer, acho que tinha uma pizza. Lá que eu acho que tinha uns 2 dias de geladeira, né? E pizza de geladeira a gente gosta, né? E aí eu resolvi esquentar a pizza no micro-ondas. Mas quando eu fui colocar alguma coisa para tomar, comer com a pizza, né? E tomar e tal, eu vi que não tinha nada. Porque o cara solteiro tem o que na geladeira, gente? Tem o que a gente vai comer e depois não tem mais, a gente pede. E aí eu olhei e falei, achei Toddy. Eu coloquei Toddy junto com pizza em cima da mesa. Ela me zoa isso até hoje. Nossa, não se come pizza com Toddy. É a coisa mais horrorosa que tem. Ó. Eu até arrepio, né? Comer Toddy com pizza. Pizza toma com suco, refrigerante, né? Principalmente quem gosta de uma Coca-Cola bem geladinha. Nossa, dessa com maravilha. Um Guaraná. Agora um Toddy, né? Sacanagem. Até hoje ela me... E você que me deu Toddy, né? Com pizza, né? Falei, E na hora ela ficou quietinha, não falou nada. Só veio jogar isso na minha cara depois de casada. Maravilha, né? Na hora falou que tava muito bom. Mas imagina que aquilo deve ter descido, né? Toddy não tem nada a ver com pizza. Então, Toddy, cara, é só lembrar que o pentaedro, ó, tetaedro, tem lá. Hexaedro, tem lá. Octaedro, tem lá. Dodecaedro. Só faltou o icosaedro aqui, né? Só faltou o icosaedro, que é aquele que tem 20 faces, que são chamados 5 poliedros de Platão. Vamos para mais questão, cara. Não deixa a peteca cair, não, né? PMS, banca exatos. E um poliedro convexo, ó, a gente já não está tratando de coisas estranhas.
ficar falando aqui de termos no enunciado da questão e o professor não faz essa aula prévia, você viu? Sucinta, rápida, objetiva, mas que é o suficiente para você fazer as questõezinhas, meu filho. Você não quer virar especialista em poliedro, você só quer acertar a questão. Correto? Legal. Então, poliedro convexo, que obedece à relação de olha, professor, eu tô fera em olha. Vamos fazer amor a 2. E aí o número de arestas excede, ele está dizendo que o número de arestas excede o número de vértices em 4. 4 unidades. Esse poliedro possui quantas faces? Então, vamos colocar a formulazinha? Já fez aí, Luan, de cabeça? Vamos. Olha aí, ó, bacana, gente, ó. Nosso aluno Luane me ajuda sempre aqui na parte do estúdio, né? Também, né? Ele já fez lá, já acertou a questãozinha. Nós vamos substituir, ó. No lugar de aresta, eu vou escrever vértice mais 4, tá? Então, no lugar de aresta, nós vamos escrever vértice mais 4. Então, ó, V mais F, no lugar de aresta, vértice mais 4. Ó, olha que gostoso, gente. Olha aí, ó. Pode esquecer que tem um 2 aí da fórmula, hein? Não vai esquecer, hein, galera? Então ficou. Esse vértice está positivo. Se ele passar para cá, ele vem negativo. Tchau. Tchau. Já cancela logo. Porque se V é positivo, a gente aprendeu a equação do primeiro grau. Eu chamei até atenção essa semana para o aluno. Falei, ó, a igualdade ali, gente, é o fiel da balança. Eu tenho primeiro e segundo membro. Inverteu de membro, obrigatoriamente tem que inverter o sinal da operação. Positivo, negativo. Os dois vão se cancelar. Legal. Então ficou que face é igual. Gente, quanto é 4 mais 2? 6 faces. Fagner, eu quero reprovar na prova da PMS. Você não consegue. Você não vai conseguir. Viu que bacana, que gostoso, gente, que bacana. Vamos fazer amor a 2. É a formulazinha, relação de Euler, aplicada aí à questão de número 2. Questão número 3, você vai pausar o seu vídeo e tentar fazer a questão de número 3. Você vê que é uma belíssima questãozinha também de número 3. Em um poliedro que satisfaz a relação de Euler, o número de faces é equivalente a 2/3 do número de aresta. Legal. E o número de vértices é 12. Esse poliedro possui. Observe que nas alternativas a gente tem aresta e tem face. Então a gente vai colocar, ó, a relação de Euler. A forma mnemônica você gravou, vamos fazer amor a 2. Então, vamos fazer amor a 2. Então, sempre gravar essa relaçãozinha muito importante para a sua caminhada, tá bom? Pessoal, o número de vértices é 12. O número de face é 2/3 do número de aresta. Igual. Opa, número de aresta aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. A, aresta. A mais 2. Esse 2 está positivo, vai passar para cá negativo. 12 menos 2 dá 10. Esse 2/3 de A está positivo, vai passar para o outro lado negativo. Ok. E aí a gente pode fazer MMC geral. Professor, eu já fiz direto. Pode fazer direto também. Eu vou fazer aqui, ó, debaixo do 10 tem 1, debaixo do A tem 1, e a gente vai fazer MMC de 1 e 3, que é 3. Lembre-se que a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes 10, 30. Igual. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes A, 3A. Menos. O sinal mantém, hein? 3 dividido por 3, 1. 1 vezes 2A, 2A. Eu já te expliquei em outras oportunidades que a gente pode cortar esse denominador sem problema. Então, gente, ó, matamos o número de aresta. 30 é igual 3A menos 2A dá A. Nós encontramos que este sólido, este poliedro, tem 30 arestas. E aí, letra D, maravilha. Fagner, e faces? Quantas faces ele tem? Fácil. É só usar a relação que ele deu.
que o número de face representa 2/3 do número de aresta. Se a aresta é 30, então coloca 30 aqui. Então, ó, 2 vezes 30 dá 60, 60 dividido por 3 dá 20 faces. Mas é claro que não pode ter 20 faces aqui, porque senão nós teríamos duas alternativas corretas e não pode, né? Bacana? Então, 30 faces e 30 arestas e 12 vértices. Bacana a questãozinha de número 3. Questão número 4, essa belíssima questãozinha também. O número de vértices, de um poliedro convexo de 10 faces quadrangulares. Olha que belíssima questão, cara. Então ele quer saber o número de vértices de um poliedro convexo de 10 faces. Ah, o Fagner já me ensinou como que calcula a aresta. São 10 faces quadrangulares. 10 vezes 4. Porém, eu tenho que dividir por 2, porque lembra que a gente conta às vezes a aresta 2 vezes? Então a gente divide aqui por 2. Lembra que lá atrás eu falei como calcular o número de aresta. Vamos voltar lá? Olha lá. Ó, voltando, ó. Como calcular? Calculando o número de arestas. Eu já te ensinei essa parte, né? Então agora a gente está aplicando agora a questão de número 4. Então, 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2, 20 arestas. Olha aí. 20 arestas. Legal? E ele falou o número de vértices de um poliedro convexo de 10 faces. 10 faces. Então, o número de faces é quanto aqui? 10. Legal. Então, nós vamos fazer amor a 2. É a forma mnemônica que você gravou aí. Pessoal, o número de vértices ele quer encontrar. As faces são 10. A aresta a gente acabou de encontrar que é 20. Mais 2. Então, vértice mais 10 igual a 22. Já poderia fazer direto, tá? Vértice é igual 22 menos 10, porque o 10 está positivo, passa para o outro lado negativo, conforme a regrinha que você já tem muito bem. Então, o número de vértice é 12. Letra B de bola. Yes! Alternativa correta. Eu vou encerrar aqui esse bloco, tá bom? Por que eu vou encerrar esse bloco? Porque os poliedros é isso que você precisa entender, tá bom? Não é muita coisa, lembra que eu falei? Não é muito saber, é ter conhecimento suficiente efetivamente daquilo que você precisa para a prova. A gente sempre fala isso, né? Tem aluno que sabe muito, mas não sabe aplicar na prova. Ele não sabe canalizar aquele conhecimento que ele tem para a prova. E é isso que nós estamos trabalhando aqui. Então, o primeiro bloco foi tratado, né, especificamente dos poliedros. A gente sabe que poli é vários e edro é faces. Várias faces. E que os poliedros eles são classificados sempre como o número de faces. Me dê o número de faces que eu te dou a classificação do poliedro. Fagner, são 6 faces, um hexaedro. Fagner, são 5 faces, um pentaedro. É 8 faces, um octaedro. Legal? Mas a banca não quer isso. Aí a gente aplicou a relação de Euler. E a relação de Euler a gente aplica para os poliedros convexos. Lembra? E aí, vamos fazer amor a 2. A pessoa ensinou, calculou, fez exemplo, mostrou. Está fazendo uma recapitulação aqui. Tá bom? E aí finalizamos o nosso estudo falando sobre os poliedros regulares. Os poliedros regulares é constituído, obviamente, de polígonos regulares. E aí a gente entendeu que existem 5 poliedros de Platão. E aí a gente aprendeu TOD, 5 letras, acrescentando aí a letra H aí por causa do hexaedro. Então TOD é um tetraedro, é um hexaedro, octaedro, dodecaedro e o nosso icosaedro. Tá bom? Fica por aqui. Até o próximo bloco. Nós vamos falar, se Deus quiser, sobre prismas. Deus te abençoe e até lá.